Hoje nós vamos dar seguimento à lição do livro de Gênesis. Vamos estudar hoje o capítulo de número 22. Abraão é provado. 22 de Gênesis. Está escrito: depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, deitou-o no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar de O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou, e Abraão, pela segunda vez, pela segunda vez, desde o céu, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isto e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou aos seus servos e, levantando-se, foram juntos a Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Depois dessas coisas, anunciaram a Abraão, dizendo: Milca também deu à luz filho a Naor, teu irmão, Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quesed, Razo, Pildas,
Gidlaf e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Esses 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. A sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz a Teba, Gaã, Taz e Maaca. Bom, esse texto é muito curioso, mas vemos aqui mais uma vez Deus lançando Abraão a um desafio. Lançando um desafio a Abraão, né? O primeiro desafio na vida de Abraão foi ainda quando era chamado de Abrão. Ele recebe de Deus uma ordem: sair da casa, sair da terra, da casa dos pais, sair da terra e do meio da parentela. Então, ele foi uma ordem e ao mesmo tempo um desafio, pois ele não sabia definitivamente para onde ele seria conduzido por Deus. E aqui vemos mais um desafio. E nos 2 desafios, vemos que Abraão ele passa nas provas, mostrando e dando exemplo de submisso. É bem verdade que nesse capítulo, se nós ficarmos apenas atentos aos detalhes desse capítulo, nós vamos perder algo importante do capítulo anterior. O capítulo anterior, nos versículos finais, a partir do 22, nós vemos Abimeleque fazendo um pacto com Abraão. Esse pacto que Abimeleque faz com Abraão, embora a gente não vê no texto nenhuma manifestação de Deus, mas é fato que este pacto não agradara a Deus. Sobretudo porque Abimeleque, ele não temia a Deus, não servia a Deus. Abimeleque, se com sua ordem ou com sua permissão, com seu consentimento, ou por ele ser omisso, não se sabe, os servos dele entulharam os poços que os servos de Abraão tiravam águas para as ovelhas. E ali foi um momento um pouco tenso entre eles, pois Abraão chama a atenção dele, dizendo que os servos dele, os servos de Abimeleque, tentaram entupir com pedras os poços que os servos tiravam água. Quer ver? Versículo 30 do capítulo 21 diz assim: respondeu Abraão: tomarás estas 7 cordeiras das minhas mãos, para que sejam em testemunhas que eu cavei este poço. Então ele está trazendo mais uma vez aqui a questão do poço, pois foi exatamente um dos momentos que meio que estremeceu a amizade deles, ou o encontro, quando ele traz à luz a situação envolvendo aí os poços, os servos de Abimeleque, bem como seus servos. Quer ver? Vamos ver aqui. Versículo de número 25 diz: Abraão, porém, repreendeu a Abimeleque, olha aí, por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque havia tomado à força. Aqui ele tomou à força um poço, ok? Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isto. Também nada me fizeram saber, nem tampouco ouvi falar nisso, senão hoje. Daí veio então o que Abraão disse. Tomou Abraão ovelhas e bois e os deu a Abimeleque. No caso, fizeram ambos aliança. Pois Abraão, porém, hoje eu estou ruim de ler. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho
e perguntou a Abimeleque, ou seja, o próprio Abimeleque achou estranho essa atitude de Abraão ter separado essas cordeiras. Aí Abimeleque pergunta a Abraão, para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? Aí Abimeleque recebe a resposta de Abraão que disse, tomarás estas 7 cordeiras das minhas mãos para que sejam em testemunhas que eu cavei o poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantaram Abimeleque e Ficol, chefe do exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão um bosque em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Bom, esta aliança que Abraão faz, evidentemente, que não era uma aliança plausível, porque na confissão ou na convicção de que o poço era dele, não havia necessidade dele lançar ou fazer uma aliança com o próprio Abimeleque. Qualquer tipo de aliança em detrimento a alguma ocasião ou alguma justificativa com alguém que não traz consigo o mesmo testemunho diante de Deus, não é saudável. Então, qualquer aliança, qualquer pacto, qualquer acordo que se faz, né, diante de uma garantia ou como prova de uma garantia, eu digo isso talvez aparentemente fora de contexto, embora não sendo, existem pessoas que fazem aliança, fazem pactos com a outra, gravando ou tatuando o nome ou algum símbolo na própria pele, como um pacto, como aliança ou como garantia de algo. E tudo que, é claro que não foi o caso de Abraão, porque Abraão ofereceu aqui as ovelhas, não matando, né? Nós vemos aqui que ele apenas ofereceu a Abimeleque. Não vemos claramente que houve um sacrifício. Vamos ver. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras. Ele não matou 7 cordeiras, ele colocou à parte. Respondeu Abraão. Então, já o versículo 30 diz, tomarás estas 7 cordeiras das minhas mãos. Olha, ele não disse para matar, ele apenas colocou de lado, para que sejam em testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba. Percebe? Mas a amizade que Abraão tinha com esse cidadão, ela não muito agradara a Deus. Porque quando isso ocorre, a Bíblia diz, já no versículo 1 do capítulo 22, depois destas coisas provou Deus Abraão. Por que Deus prova Abraão? Porque Abraão, enquanto não havia recebido a promessa do nascimento do seu filho, ele oferecia sacrifícios, e nós vimos isso na lição anterior. Mas agora, ele esquece de oferecer sacrifício, ele só banqueteia. Depois de alguns anos, segundo alguns exegetas, alguns historiadores, afirmam que foram 22 a 23 anos sem oferecer sacrifício. Nossa. Então, se observe que Abraão, ele ficou meio que distraído diante de uma bênção que havia recebido, promessa de Deus. Por isso da importância de a gente estar atento aos votos que fazemos ou às promessas que Deus nos faz. Às vezes Deus nos faz promessas diante de votos que fazemos. E às vezes as promessas de Deus, elas independem dos votos. Ou seja, não vemos em nenhum momento Abraão fazendo voto para sua mulher ter filho. Mas era promessa de Deus. Ok? O que não significa dizer que, não sendo ele tendo feito o voto, não tinha compromisso com o cumprimento da promessa.
Deus lhe fez uma promessa. E enquanto Deus não cumpriu esta promessa, Abraão era um homem de devoção, de adoração, de oferecer sacrifícios. Agora recebe a promessa, o filho nasce, o filho é circuncidado, o filho cresce e ele para de oferecer sacrifício. Então, muito provavelmente, nessa faixa etária de idade, Deus pede o menino de volta. Mas o coração de Abraão não estava totalmente desligado das promessas de Deus e nem da submissão a Deus. Abraão, a exemplo de Davi, tinha um coração totalmente voltado a Deus. Antes dele ter esse encontro com Deus, ele e seus pais eram politeístas. Ele abre mão do politeísmo e passa a ser monoteísta. E ali ele é fiel ao voto de ser monoteísta. Davi, igualmente, Davi era um homem monoteísta. Ele só adorava e servia a Deus. Independente do histórico que nós vemos de Davi, do pecado que ele cometeu, ou do assassinato que ele foi o mandante, ele ainda assim servia e adorava apenas um só Deus. Ok? O filho dele, pelo contrário, Salomão, por causa da influência, do envolvimento, não dá para dizer que houve sentimento ali, naquele envolvimento com aquelas 1000 mulheres, mas de qualquer forma ele ostentou ter um harém onde havia 1000 mulheres, certo? E então o coração dele se desviou. Ele deixou de ser adorador de um só Deus, ou seja, monoteísta, e passou a ser politeísta. E hoje, como podemos saber que uma pessoa que aceitou o Evangelho de Cristo, que se rendeu a Cristo, dizendo ser Ele o único Salvador e Senhor, portanto, monoteísta, deixa de ser monoteísta e passa a ser politeísta? A partir do momento que tais pessoas, indiretamente ou inadvertidamente, elas passam a aderir certas práticas que configuram a adoração a outros deuses, como o exemplo que nós temos do próprio Natal. Se é fato que, historicamente, comprova-se que o Natal é um evento ou uma cerimônia ou um ritual oferecido ao Deus Sol, logo entende-se que é um outro Deus, além do que nós conhecemos e servimos. Então, se eu faço adesão a esta prática, automaticamente eu estou deixando de ser adorador a um só Deus e sendo adorador de mais um Deus, que é o Deus Sol. Portanto, eu estou me desviando da aliança que fiz, de ser fiel a um só Deus. E por que o pessoal fala que Jesus nasceu no Natal, sendo que não está comprovado? Mas essa de fato é a história que se conta, embora não seja verdade, e há provas, né, dessa mentira, ok? Mas em se tratando de festa religiosa e mitológica, mais para frente eu vou estar dando detalhes para vocês, dessa mentira criada por Constantino e os seus comparsas, né, que trouxeram o Natal para o meio cristão como uma condição de findar, terminar, parar com a perseguição dos cristãos. Então, quem definitivamente pôs um final na perseguição dos cristãos foi Constantino. Certo? A perseguição, segundo a história, ela se estendeu 47 anos, aliás, 247 anos. 247 anos. Não foi perseguição política ou apenas psicológica, não, perseguição de morte, de matança. A Santa Inquisição de Roma,
muitas outras crueldades que fizeram com os cristãos. E aí, vindo, entre aspas, Constantino para o cristianismo, foi um pseudo-cristão, se convertendo pseudamente, falsamente. Então ele tem uma reunião com os bispos ocidentais e orientais para colocar o fim nessa perseguição, trazendo algumas ideias culturais da Igreja Católica para a Igreja Evangélica, entre elas o Natal. Então, ele tomando essa decisão, foi colocado um ponto final ali na perseguição e as igrejas de hoje aderiram ou herdaram muitas práticas pecaminosas da Igreja Católica que hoje temos. A confissão de pecados foi herdada da Igreja Católica, a adesão ao Natal foi herdada da Igreja Católica, a Páscoa que se tem hoje foi herdada da Igreja Católica, tá certo? E algumas outras práticas que a gente pode enumerar depois. Então, essas práticas, elas nada têm a ver com a Bíblia. Entre elas, o batismo de criança, que hoje tem denominações que já batiza criança de 11 anos. Usando algumas, entre aspas, algumas referências bíblicas que eles tiram de contexto, assim como a Igreja Católica, para justificar tais práticas. Então, isso de alguma maneira configura politeísmo. Então, o risco, o perigo, a gravidade que se dá a esse tipo de prática é tamanha, pois a Bíblia não tem meio termo. A partir do momento que a pessoa toma essa iniciativa de aderir à adoração a outro Deus, que o próprio Deus disse a Moisés, e Moisés passou ao povo, né, que não devesse adorar a outros deuses. Na época de Moisés, isso era lei, no primeiro passivo de morte, mandamento. tá certo? Então você veja qual era a gravidade da pessoa abrir mão de adorar apenas a Deus e adorar simultaneamente outros deuses. E Abraão aprende isso. Ele aprende quando Deus diz para ele sair do meio da parentela, é porque a parentela era devota a vários deuses. E ele então passa a servir apenas um Deus. E o seu coração continua fiel a um só Deus, embora ele se deslize discreto, que vemos no capítulo 21. Porém, no capítulo 22, nós vemos que Deus meio que retoma as rédeas na vida de Abraão, pedindo a ele o único filho. E o coração dele ainda estava íntegro diante de Deus, e ele não recusa e nem questiona. Deus diz para ele no versículo 2, toma o teu filho, ou o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Aqui, Deus já está dizendo a ele para onde ele deveria ir. No capítulo 12, Deus disse para ele sair dentre os parentes e ir para a terra que ele iria mostrar. Aqui ele já está sabendo que terra que é. Então, muito provavelmente, o que Deus quis mostrar para ele aqui era o sacrifício o sacrifício inicial que ele devesse fazer em andar com o filho distâncias incalculáveis. Pelo menos se a gente encontrar alguma forma de fazer o cálculo, sim, aí passa a ser incalculável, mas até então vamos entender como sendo incalculável. Então ele anda 3 dias e 3 noites, depois de ir à vista ao monte. Então você veja a distância que ele andou para chegar a este lugar. Agora, por que Monte Moriá? Foi neste Monte Moriá que Cristo morreu. Então este Monte Moriá, lá na frente, Davi vai estar oferecendo sacrifício. Depois, mais para frente, neste mesmo monte aqui, Salomão vai estar construindo o templo. E depois, mais para frente, nesse mesmo monte, Cristo será crucificado.
certo? Então esse monte aqui, ele foi realmente um lugar histórico do povo de Deus. Ok? Aí vemos que no versículo 3, que levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão, aí, ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar, de longe. Ou seja, terceiro dia ele viu o lugar ainda longe. Tinha mais um bocado para andar.